Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre O Retrato de Gogol. Esse aqui foi o primeiro livro que eu terminei a leitura em 2024, 5 estrelas, favoritado, porque é uma leitura simplesmente impressionante. O livro é fininho e foi o meu primeiro contato com a escrita do autor. Gostei muito, porque ele tem uma escrita simples e ao mesmo tempo muito bonita, porque tem uma elegância bem singular, sabe? Então eu achei muito interessante. E a história em si, assim, me surpreendeu. E como eu falei, tem duas partes, né? A primeira parte me surpreendeu. E a segunda também me surpreendeu. De uma maneira que eu terminei o livro, tipo assim, de boca aberta. Porque, né? Eu achei espetacular. Vou tentar falar o máximo possível sem dar muitos spoilers. E uma coisa que eu percebi, que eu acho que muita gente, né, quando fizer a leitura ou dando uma pesquisada na sinopse e tal, vai acabar criando uma certa conexão, é com o Retrato de Dorian Gray, né, que é um livro que eu já li inclusive mais de uma vez, vi adaptação, e é uma história que eu gosto muito. E aqui a gente vai ter também a história, né, de um quadro bem misterioso, que nesse quadro está retratado um homem que os olhos desse homem no quadro são perturbadores, porque parecem vivos. Então, todo mundo que está em contato com esse quadro passa por alguma situação bem bizarra e a gente fica naquela de, meu Deus, o que vai acontecer, né? Porque assim, na primeira parte, a gente conhece um pintor que ele, por um acaso, vai adquirir esse quadro, porque ele fica intrigado, né, com esse olhar e tal, e pensando como aquilo foi representado, como aquele outro pintor, que ele não sabe quem foi, né, fez esse olhar tão vivo que parece sair da tela, parece acompanhar quem está ali do lado de fora, né. Então ele fica muito intrigado com isso e começa a acontecer um monte de coisa bem impressionante e complicada também na vida dele. E aí, na segunda parte da história, eu não vou contar o que acontece no final da primeira, para poder vocês conhecerem a história. Na segunda parte, a gente já vai ter um outro personagem que tá falando exatamente sobre o pintor que fez esse quadro. E quem foi o modelo que tá retratado ali. E por que esse quadro parece gerar tantas coisas ruins e complicadas na vida de quem o adquire. Então, assim, o cara começa a falar e tal, durante um leilão, e acontece um monte de coisa, e o final do livro é, assim, daqueles que você fica de boca aberta, tipo, não acredito. Não acredito, e o que vai acontecer agora? Então, assim, é uma leitura que eu super recomendo. Eu fiz algumas marcações, porque esse livro é interessante também pelas reflexões que ele gera a respeito da arte, porque ele fala muito sobre essa questão do significado da arte, o porquê que a arte existe, o que ela desperta, né, nas pessoas, o que ela pode promover e instigar na alma humana. Então eu achei isso muito interessante. E tem uma parte que ele fala sobre o olhar de umas pessoas de um certo bairro lá, e eu achei muito interessante a maneira que ele faz essa descrição. E eu falei pra vocês. Ele fala assim: seus olhos têm um aspecto perturbado e cinza, como estes dias incertos, nem chuvosos nem ensolarados, dos quais os contornos dos objetos se esfumam na bruma. Então a gente fica pensando assim, nossa, os olhos cinza e nebulosos. É algo bem curioso. E com esse trechinho, eu vou terminar a minha indicação de hoje. Espero que vocês deem uma chance também e aproveitem a oportunidade de conhecer um novo autor. O primeiro que eu tô conhecendo esse ano, né, que foi esse aqui, foi um autor russo. Me contem aí o que vocês estão lendo e se já terminaram a primeira leitura de 2024.